Já pensou aos poucos perceber que existem seres sem rosto e que vivem entre nós, disfarçados de pessoas normais, eles estão por toda a Terra? Que nenhum ser humano tinha permissão para saber que existiam. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O nosso rosto por muitas vezes é a nossa porta de entrada, o nosso primeiro cartão de visitas. Mas agora você já pensou não ter um rosto? Uma criatura que não tem face? Se eu te contar que essa criatura não só existe, como também é descrita em diversos relatos ao redor do mundo, desde os antigos povos japoneses que habitavam as densas florestas, até mesmo relatos dos primeiros habitantes da Índia. É realmente a única civilização que tem essa ligação contínua com um passado muito antigo. O fato é, de onde eles vieram, nós não sabemos, mas os sem rostos estão aqui. Uma característica comum em todo mundo da criptologia, que você não sabe o que é criptologia, no caso é o estudo dos seres que até então não existem ou que ninguém comprovou que existem, ou mesmo a ufologia também estuda. São os incontáveis casos de estranhos avistamentos de humanoides. Esses relatórios realmente variam, do ligeiramente estranho ao completamente absurdo, e são tão numerosos que quase se tornam em sua própria categoria paranormal. Entre os muitos tipos desses encontros estranhos estão aqueles que parecem envolver entidades misteriosas e inescrutáveis, que parecem muito humanas, exceto por um fato estranho: eles não têm rosto e estão firmemente no reino do estranho. Aqui daremos uma olhada em alguns encontros com essas entidades sem rosto e nos perguntaremos o que eles podem ser, para assim traçar um plano perfeito para acabar com eles. Alguns encontros muito assustadores com entidades sem rosto aconteceram nas estradas, e um desses supostamente aconteceu com um ouvinte de uma rádio chamado Nate, que foi relatado no programa da Road Coast AM, em um episódio de 15 de junho de 2016. A testemunha afirma ser um motorista de caminhão de Indianápolis, em Indiana. E nesta noite, ele disse que estava a caminho de Illinois, rumo ao leste da longa I-80, que é tipo a BR deles, e que acabaria de ter um sono sólido de 8 horas durante a escala. Então ele estava muito alerta e sem sono. Conforme a estrada se arrastava, ele disse que algo muito incomum chamou a sua atenção, e ele explicou o que aconteceu. Era quase crepúsculo, e o sol estava quase se pondo. Eu estava dirigindo e vi uma figura na minha frente na L-80. E lá estava bem na beira da estrada. Quando eu digo bem ao lado da estrada, não quero dizer na grama. Seus dedos estavam bem na linha branca. Eu diminui um pouco para ver o que estava acontecendo lá e talvez evitei. Quando cheguei a cerca de 50 metros dele, desci para cerca de 50 milhas por hora e pude ver com clareza. E quando me levantei, ele olhou para mim. E George, eu não estou brincando. Ele não tinha olhos, nem boca, nem narinas. Não havia orifícios em seu rosto. Ele estava pálido, sem cabelo, sem nenhum recurso. E havia, como é que eu posso dizer, parecia um esqueleto, com pele branca desbotada. Outra testemunha deu seu relato ao site Fantasmas e Monstros e afirma ser do Vale de Okanagan, na Colômbia Britânica, no Canadá. Ele diz que ele e seus amigos costumavam dirigir à tarde da noite pelas estradas das florestas ao redor de sua cidade. E embora não acontecesse muita coisa, esta noite seria muito diferente. Segundo ele, uma noite estávamos nas colinas, provavelmente a 5 milhas da nossa casa. Chegamos a uma esquina cega e há uma senhora idosa caminhando ao lado da estrada. A gente diminuiu a velocidade do carro, prestes a perguntar se ela estava bem, perdida, se precisava de uma carona ou alguma coisa desse tipo. Mas quando nos aproximamos, percebemos que ela não tinha rosto. Parecia que ela tinha um grande buraco cinza onde seu rosto deveria estar. Estávamos basicamente sem palavras e apenas passamos lentamente por ela. Eu a observei no espelho retrovisor quando viramos uma esquina. Não conseguimos pensar em nenhuma explicação por que alguém estaria lá às 2 ou 3 da manhã. E quando vimos a falta de características faciais, fugimos dali. Muito bizarro de fato esse relato. Tão estranho é um relato do mesmo site, que diz que aconteceu no meio de um dia claro. Ele tinha ido buscar o filho da escola, mas chegou um pouco cedo demais. Então decidiu dar uma olhada em um pequeno parque histórico com um rio e um moinho de grãos do século XIX nas proximidades. O que estava acontecendo aqui? Bom, quem sabe? Em outro relatório, temos um relato do Reddit, chamado de O Homem Grande, que afirma que isso aconteceu em uma pequena cidade ao sul de Dallas, no Texas, em 2013. Na época, ele estava visitando sua namorada na universidade próxima e decidiram ir buscar alguma comida para a viagem para eles por volta das 11.
Ele descreve as estradas da área como muito escuras, com apenas postes de luz muito esporádicos para oferecer alguns pontos de luz, e ele teve seu carro estacionado sobre uma delas, para sua segurança, ou pelo menos ele pensou que seria seguro. Segundo ele, lembro-me de sair de minha varanda e começar meu caminho para algumas casas abaixo, até que pude ver o meu carro sobre aquela luz amarela, a cerca de 100 metros de distância neste ponto. Mas neste ponto não tinha nenhum sinal para me alertar sobre qualquer coisa para me preocupar. Foi até que eu caminhei direto para o meu carro e contornei o lado do motorista, que me deparei com uma visão muito estranha e desconcertante. Era um homem, talvez da minha altura, em torno de mais ou menos 1,80 m, com um desgaste normal, e estava agachado a cerca de 10 metros de mim. Parecia talvez de meia idade, mas embora a luz estivesse brilhando acima para mostrar suas roupas e a figura claramente, eu não conseguia distinguir nenhuma característica facial ou qualquer coisa do tipo. Minha primeira reação foi possivelmente um roubo de carro ou um sem-teto, mas esse medo rapidamente se transformou em pavor. Era aquele tipo de sentimento que você sabia que estava sentindo medo. Quando ele se virou para mim, eu percebi que não havia característica facial nenhuma, sem olhos, sem boca. Esses relatos muitas vezes parecem até se confundir com um fantasma ou espírito, mas a maioria dos casos desses seres sem rostos são difíceis de classificar. O encontro ainda mais sobrenatural e difícil de categorizar vem dos arquivos do pesquisador Albert S. Rosales e diz a respeito de outra testemunha em Belton, no Missouri, que ficou cara a cara com uma entidade muito estranha em seu quarto, no ano de 2015. O relatório, que foi feito pela esposa da testemunha, explica que tudo começou quando seu marido acordou e encontrou uma pequena ponta vermelha no quarto, viajando pela parede e pelo teto da sala, como se fosse uma luz dançante. O casal acreditou ser uma pegadinha realizada por alguém com um apontador de laser a princípio, e até avisou a polícia sobre isso. Mas era estranho, pois depois descobriram que tinha alguém dentro da casa fazendo isso. Olhando para encontros como esses, parece haver tantas possibilidades quanto o que está por trás delas. Alienígenas, fantasmas, intrusos interdimensionais de algum tipo. Tudo isso foi proposto, mas há poucas respostas. Talvez a verdadeira origem dessas entidades seja uma mistura de todas as opções acima, dependendo do caso. Seja qual for o caso, tais relatos continuam a circular e com certeza ocupam um canto estranho no próprio mundo do paranormal. Como derrotar um sem rosto? Para a gente começar, vamos classificar como não sendo aparições, mas sim seres dimensionais que vêm de outro planeta, ou mesmo de outro plano de realidade. Para a gente lidar com aparições extradimensionais ou de outro planeta, temos que pensar que a nossa fraqueza não é necessariamente a deles, até mesmo pelo fato de não sabermos do que eles são compostos. Pode ser que o carbono que nós somos feitos seja tóxico a eles, já que para nós é básico. Como vimos, o rosto deles não aparenta olhos, nem mesmo nenhum orifício. No máximo conseguimos ver o relevo de onde ficaria algum desses orifícios. Ou seja, possivelmente seu modo de se localizar no mundo é por algum tipo de dicionário de ecolocalização. Isso faria muito sentido no ponto de vista científico. Se na Terra temos uma pressão, por exemplo, em Mercúrio e Plutão temos outras que são muito maiores. Se esse ser veio de outro planeta ou de uma realidade onde a pressão é tão grande que eles não conseguiram desenvolver a visão e desenvolveram a ecolocalização, então isso faz muito sentido do ponto de vista do espaço, ou seja, eles podem nos ver melhor que nós mesmos, já que a ecolocalização se baseia em estruturas onde o som bate e reverbe e volta, e nós nos baseamos na luz, ou seja, à noite seríamos presas fáceis. Para isso, começaremos a preparar grandes caixas amplificadoras sonoras, que façam som na frequência de sua ecolocalização. Assim, quando eles viessem, ativaríamos isso. Com isso, esses invasores que já estão na Terra simplesmente cairiam e não conseguiriam se localizar, e facilmente os atacaríamos, não deixando a eles rastros e derrotando os seres sem rosto. E eu vou ficando por aqui, e até a próxima!